Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Caroline. Eu estou com muita alegria, né, participando mais uma vez desse congresso, CIOB Hoff, promovido pela Faculdade FAIP. E é uma grande alegria, de fato, participar, porque o congresso tem crescido a cada ano. E, sem me estender demais, vamos começar, né, a falar sobre o que interessa, que é sobre o preenchimento labial. Foi a aula que eu trouxe aqui para vocês hoje. Primeiro, quero me desculpar também que eu estou um pouco rouca, peguei esse resfriado, mas eu acho que vai dar para a gente conduzir e, e espero de fato que eu contribua, né, com vocês de alguma maneira, passando um pouquinho daquilo que eu aprendi durante a minha trajetória na harmonização e um pouquinho do que eu vivencio aqui no consultório. Então, vamos lá. Bom, como eu já falei, meu nome é Caroline, sou Caroline Scabene, eu sou cirurgiã dentista, especialista, né, em ortodontia, em atenção básica e saúde da família. Fui funcionária pública durante alguns anos, mas me afastei do concurso para me dedicar só à harmonização, já há um tempinho. Especialista também em harmonização facial pela FAIP, com mais de 50 cursos na área de Hoff, na área de ortodontia, dentre eles cadáver fresco, fios sociais, lift, enfim. Sou Invisalign Doctor, também sou professora assistente na especialização de harmonização na FAIP e agora estou finalizando meu mestrado em ciências odontológicas. Mas, na verdade, eu não vim falar aqui do meu currículo, né? Já quero passar logo para a aula para que vocês consigam extrair o máximo, né, do que eu tentar passar aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, o preenchimento labial, ele é um dos carros-chefes do nosso consultório, né? Nós sabemos que boa parte dos pacientes, eles vêm, né, para o consultório procurando a toxina botulínica e o preenchimento labial. Ele é um dos procedimentos queridinhos, né? Eles abrem as portas para os outros procedimentos de harmonização. E a prevalência, então, desses preenchimentos no consultório é muito alta. E por isso a importância, né, de nós sabermos indicar e fazer bem esse procedimento nos nossos pacientes. E aí, para falar de preenchimento labial, eu não posso deixar de falar sobre o impacto do envelhecimento no nosso sorriso, na região facial específica do terço inferior, né, que também tem os lábios aí nessa parte. Então, conforme nós vamos envelhecendo, tanto a flacidez começa a aparecer, quanto a ação da gravidade, as ruguinhas começam a ficar mais marcadas, né? E aí a região oral, ela vai sendo muito afetada, porque com o tempo a gente perde um pouquinho da dimensão vertical de oclusão, que faz com que esse envelhecimento ele seja ainda mais acelerado. Eu perco ali a espessura de lábio, eu começo a ter as rítides, aquelas ruguinhas, sabe? Marcadas ao redor dos meus lábios, no código de barras, na região de marionete. E aí, isso faz com que as minhas marcas de expressão nessa região, elas se tornem acentuadas. Então, é importante eu entender sobre o processo de envelhecimento para eu conseguir tratar e melhorar, então, esse lábio e toda a moldura, né, o tecido adjacente dele também. E dentro dos fatores intrínsecos de envelhecimento, nós temos, além dos extrínsecos, que é, por exemplo, a ação da gravidade, a questão da perda de colágeno, elastina. Nós temos uma série de fatores intrínsecos que também atuam, contribuem para esse envelhecimento. Então, eu tenho ali o meu osso que vai remodelando ao longo do tempo, vai havendo uma reabsorção óssea, eu vou tendo também uma frouxidão ligamentar e vou tendo também uma frouxidão muscular, além de uma reabsorção dos coxins de gordura. Essa minha pele, ela também vai perdendo espessura dérmica, então, todos esses fatores associados aos fatores extrínsecos atuam no envelhecimento, potencializando, então, nessas ruguinhas, essas marcas de expressão, e o lábio é uma região que ele também envelhece, e ele denota muito o envelhecimento, porque ele vai ficando cada vez mais fininho, mais marcado. Quando a gente trata esse lábio, então, eu promovo para o meu paciente, seja ele homem ou mulher, um rejuvenescimento que é muito interessante.
face, ela vai mudando, né, ao longo do tempo, com o envelhecimento, e ela vai perdendo volume e contorno, e com os lábios não é diferente. Então, nessa figura esquemática que eu demonstro aqui, vocês conseguem ver como o lábio ele vai perdendo tanto seu contorno, quanto seu volume, e as comissuras. O cantinho da boca ele vai ficando invertido, ele fica com esse aspecto de triste. Isso acontece numa visão frontal, ele acontece de uma maneira que eu começo a ter o meu triângulo da face, que a gente fala que ele é um triângulo invertido quando somos jovens, ele fica com a base voltada para baixo com o envelhecimento. Isso se dá porque eu perco a estrutura da minha face e aqueles tecidos que antigamente, quando mais jovem, eram sustentados, eles começam a ceder. Eu tenho um aspecto de derretimento. Isso traz para minha face um aspecto também de cansaço, de tristeza. A boquinha triste, como eu já havia mencionado com vocês. E aí, quando a gente pensa então em preenchimento labial, eu preciso ter um material de escolha. E o material de escolha ideal para o preenchimento labial é o ácido hialurônico. É o material que a gente utiliza porque ele é biocompatível, ele é temporário, é uma substância que eu já tenho no meu organismo, que tem um potencial de produzir alergias muito pequeno. Então, ele é extremamente compatível, biocompatível. E aí, qual é o ácido hialurônico que eu escolho, né? Eu tenho que ter uma função e uma escolha ideal para esse ácido hialurônico. A principal função do ácido hialurônico, quando eu penso no preenchimento labial, então, é fazer a volumização, ou seja, devolver uma altura e uma largura ideal para esse lábio, rejuvenescer, sim, porque eu ofereço, então, quando eu preencho, um suporte estrutural para essa região, e também hidratação, porque o ácido hialurônico é uma molécula que se liga muito facilmente com água, ele faz ligação com hidrogênio, então eu consigo fazer com que o meu tecido ele atraia água e eu mantenha essa região, então, com uma hidratação melhor, né, ao longo do tempo. E falando então de ácido hialurônico, eu preciso entender algumas coisas antes de partir para o preenchimento propriamente dito. Então, quais são os tipos disponíveis que eu tenho de ácido hialurônico? Antes de nós falarmos de marcas, eu vou passar um pouquinho para você sobre a viscosidade e a densidade. Ou seja, eu preciso entender que tipo de gel eu posso ou não colocar no meu lábio. E aí, aqui, então, eu coloquei 4 versões básicas para que vocês entendam. A primeira delas é a hidratação. Essa hidratação, então, é um preenchedor que ele é mais fluido, falando de uma maneira bem simples para que vocês entendam. Esse ácido hialurônico ele vai ter pouca reticulação e ele vai servir mais para uma hidratação. Depois eu tenho os fine lines, que são para linhas finas. Ainda é um ácido hialurônico de baixa densidade, mas que ele é um pouquinho mais encorpado. Enquanto que o terceiro, o Deep Lines, ele já vai apresentar uma média densidade, uma média reticulação. É um preenchedor um pouquinho mais viscoso, enquanto que o Lift e Volume, ele já apresenta uma alta densidade, ou seja, ele já tem uma reticulação maior. De uma maneira geral, nós sempre optamos pelo média densidade para os lábios, né? A não ser algumas exceções, eu vou conversar com vocês durante a aula, tá bom? Aqui, então, eu trouxe, já para que vocês tenham conhecimento, né? Alguns colegas são novos, outros já estão aí há bastante tempo, mas para aqueles que estão entrando agora, algumas marcas de preenchedores, para que nós possamos fazer a escolha ideal para o meu lábio. Eu trouxe aqui algumas marcas, é óbvio que nós temos outras no mercado, mas essas aqui são as principais. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas para que vocês conheçam. Bom, nós temos o Juvederm, que é um preenchedor facial da Allergan, que é a mesma marca do Botox. Eu particularmente gosto bastante dos preenchimentos labiais realizados com o Juvederm. E dentro dessa linha nós temos 2 tipos de preenchedor. O Hyalacross e o Vilacross, que são 2 tecnologias diferentes dentro da mesma marca. Dentro de uma dessas linhas, eu gosto muito do Ultra XC Plus para o lábio.
que é um preenchedor que a seringa desliza, que eu tenho uma média reticulação, que eu tenho uma duração adequada e que eu tenho uma moldabilidade bem legal desse produto no lábio. Além desse, eu gosto muito também dessa marca que é a Restylane, da Galderma, mesma marca também do Dispor, né, que nós conhecemos bastante, toxina botulínica. O Restylane, ele também tem 3 versões que eu gosto muito para o lábio, sendo que o Kiss é um produto específico feito para o lábio. Mas eu também gosto muito do Restylane tradicional, que é essa embalagem branca com azul, e o Restylane Define, para aquele lábio que você quer dar um up a mais. Terceira marca aqui é o Biogelis. É um preenchedor nacional que tem pouco tempo de mercado, mas que também tem apresentado boas características para lábio. Eles têm até uma quarta versão que não está aqui, que é para volume, né, e que nós não usaremos sobremaneira em lábio. E eu gosto muito dessa versão do Global, desse branco com verdinho. Também tem uma moldabilidade adequada, apresenta uma média reticulação, e oferece um resultado bacana para o paciente em relação à durabilidade. E também tem uma linha que é bem conhecida, que são os preenchedores Renova. A Renova, ela lançou há algum tempo esse preenchedor vermelhinho, que também é específico para lábio. Além da Renova, eu também coloquei aqui um pouquinho para vocês conhecerem da linha da Perfecta. Perfecta é uma linha que tem também alguns preenchedores, e dentre eles o que a gente indica para o lábio normalmente é o derme, que tem uma reticulação média. Mas você também pode utilizar num paciente com lábio mais senil, mais fininho, fine lines. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês à frente. Bom, e aí quando eu falo em ácido hialurônico, né, já vimos algumas marcas, a gente precisa entender o mecanismo de ação do ácido hialurônico no preenchimento labial. Então, ele vai entrar ali promovendo uma melhora não só na hidratação, mas também devolvendo o volume daquele lábio, porque a gente vai perdendo esse volume ao longo do tempo, né? Então, é importante nós termos esse volume recuperado. E nesse esquema, a gente consegue ver as rítides aqui apresentadas na primeira figura, né? E na segunda, uma pele com aspecto mais lisinho. Aqui, mais uma vez, um esquema, né, um desenho esquemático para que vocês entendam. Então, na primeira imagem, as linhas, as rugas, as pregas, enquanto que a gente aplica o ácido hialurônico na segunda imagem, e você consegue, então, uma projeção, uma volumização desse tecido, deixando com que as linhas, as ruguinhas, essas pregas que haviam antes fiquem mais suavizadas, que elas sejam preenchidas de fato. E aí, uma característica que é importante, que muita gente confunde, tem dúvida, e eu vou tentar aqui trazer para vocês de uma maneira bem simples, é as características dos preenchedores de ácido hialurônico. As palavras às vezes são complexas, mas as três estão bem interligadas e eu acho que vai ficar bem simples de compreender. Quando a gente pensa no ácido hialurônico ideal, e agora eu estou falando especificamente para o lábio, eu escolho então um ácido hialurônico que apresente uma média reticulação. Vamos entender o que é essa reticulação. A reticulação nada mais é do que uma espécie de pontes que ligam as moléculas de ácido hialurônico. Então, todas as vezes que nós falarmos de reticulação, eu imagino que são as ligações que acontecem entre essas moléculas de ácido hialurônico. E aí, para que eu aumente a densidade desse ácido hialurônico, eu vou adicionando mais e mais agente reticulador. O crosslink, então, o que ele tem a ver com a reticulação? O crosslink nada mais é do que essa ponte que eu mencionei com vocês. Então, eu pego ali as moléculas de ácido hialurônico e quando eu faço esse crosslink, essas ligações cruzadas, eu fortaleço, né, esse meu gel preenchedor. Eu torno ele, entre aspas, mais denso, mais reticulado. E o terceiro termo que a gente usa bastante e é necessário entender é o G-prime. E o G-prime está associado diretamente com a reticulação e o crosslink do meu preenchedor, porque o G-prime é aquela capacidade que o meu preenchedor tem de sofrer ali uma pressão, fazer uma deformação, mas ele se manter em posição, manter a projeção, e não se deformar, não escoar.
Então, para o lábio, o que que eu preciso? Que o meu preenchedor, ele apresente uma reticulação, um crosslink, um G-prime médios, para que eu não tenha um produto muito duro, muito coeso, que eu não consiga massagear, né? Para não deixar aquele lábio com aspecto de engessado, de salsicha, né? Mas que eu tenha ali uma moldabilidade legal, que eu consiga acomodar, que aquele lábio ele fique com o tecido semelhante a um tecido natural, mas que eu também não coloque um produto muito fluido, que eu perca essa projeção, esse volume de uma maneira tão rápida. E aqui é um desenho esquemático para que vocês entendam qual é a camada, então, que eu vou aplicar esse meu preenchedor. A gente sabe que o nosso lábio ele tem algumas camadas, né? Então, nós vamos começar a entender de fora para dentro. Então, lá fora, mais exteriormente, eu tenho a epiderme. Eu tenho logo na sequência a derme, então ali eu tenho a minha pele, né, que é dividida então entre epiderme e derme, camada mais superficial e camada mais interna. Logo abaixo da derme e epiderme, eu tenho a hipoderme, que é o nosso tão conhecido subcutâneo. Eu falo que é a manteiguinha, aquela camadinha de gordura, e é exatamente nessa camada que eu vou colocar o meu preenchedor. E aí, logo abaixo do meu tecido subcutâneo, eu vou ter o meu músculo. Especificamente no lábio, abaixo desse músculo, né, mais intraoral, eu vou ter a minha mucosa oral. E aí, que é uma parte muito importante, que eu chamo bastante atenção, no preenchimento labial, a gente precisa, de uma maneira geral, em todas as áreas, né, da odontologia, né, mas agora, específico no preenchimento labial, eu preciso conhecer muito bem a anatomia vascular da região. Eu preciso conhecer a anatomia para que eu possa ter segurança nos meus preenchimentos e oferecer esse procedimento de uma maneira segura para o meu paciente. Então, todas as vezes que a gente fala em preenchimento labial, eu preciso entender sobre a minha artéria labial. A artéria facial, ela vai emergir no ramo da minha mandíbula, né? E ela vai, então, fazer uma divisão bem próximo da comissura, mas eu tenho algumas divergências, né? Eu tenho alguns padrões que não são únicos. E aqui, nesse estudo, eu tenho apresentado três padrões de trajeto dessa artéria facial, que se subdivide em artéria labial superior e inferior. Então, como vocês podem ver, padrões que são bem diferentes um do outro, né? Enquanto que no primeiro eu tenho ela emergindo ali do ramo da mandíbula e ela se subdivide bem lá embaixo ainda. No segundo, eu já tenho uma divisão um pouquinho mais à frente, né? Se nós pensarmos mais mesial, enquanto que no terceiro padrão eu vou ter uma divisão ali em artéria labial superior e inferior, já bem próximo à comissura. E aí eu preciso entender também de onde vem essa artéria facial, né? A artéria facial, ela é um ramo, né, da carótida externa. A carótida externa, ela é um ramo da carótida comum, que se subdivide, então, em externa e interna. E ambos são ramificações, né, da artéria aorta. Aqui eu trouxe para vocês esse estudo que é bem clássico, né, de um livro que é A Face, e que fala um pouquinho, então, sobre esse trajeto da artéria carótida externa, que vai acabar irrigando toda a face. E aí a carótida externa, ela é a principal artéria responsável pela irrigação das estruturas da face e do pescoço. Então, todas as vezes que a gente pensa em preenchimento labial, eu preciso entender o trajeto dessa artéria carótida externa. Enquanto que a carótida interna, ela vai irrigar a parte anterior do cérebro, do olho, né, do nosso globo ocular, e ela também envia ramos ali na região da testa e do nariz. Então, abrindo aqui um parênteses, quando eu penso ali num preenchimento de nariz, né, uma rinomodelação, a carótida interna me preocupa também, não apenas a externa, porque acaba que eu tenho ali uma anastomose na região e eu tenho um fluxo ali que é às vezes o trajeto da artéria ele não é um só, então eu preciso tomar um cuidado a mais. Mas isso é com relação ao preenchimento na região do nariz. E aí, agora falando só da carótida externa, né? E aí a gente vai dar um nome a ela, ela muda, né? Conforme ela muda de posição, e ela vai
subindo ali na face, né, do terço inferior para o terço médio e superior, ela vai mudando, né, conforme o seu trajeto de nome. Então, a artéria facial, ela vai se subdividir bem ali próximo do lábio, né, em artéria labial superior e inferior, e eu tenho outras artérias também que vão fazer essa comunicação ali e fazer a vascularização de toda a região, que são bem importantes. Entre elas, a artéria oftálmica, a facial, a maxilar e a temporal. E aqui eu trouxe um outro estudo que fala para vocês, e depois eu posso disponibilizar todos eles, exatamente sobre a anastomose que acontece dessas artérias ali na região, né, da face, e o risco, né, que nós temos, então, os cuidados que nós temos para evitar as complicações nos preenchimentos com ácido hialurônico. Bom, essa imagem é uma imagem que eu gosto muito. Ela é um corte, né, da região do lábio inferior, e ela mostra exatamente as camadas que a gente encontra no lábio. E aí, todas as vezes que eu vou preencher um lábio, eu tenho que ter esse desenho em mente para eu saber exatamente aonde eu quero colocar e aonde eu estou colocando o meu produto. Então, na região 1, mais externo, vocês conseguem ver, então, a epiderme, logo na sequência a derme, e aí a gente tem no número 3 a hipoderme, que é a região, de fato, onde a gente quer que o nosso preenchedor fique no lábio. É a região do subcutâneo, é a região onde a cânula desliza. Logo abaixo da hipoderme, eu vou ter o meu músculo, então, e mais profundo, né, eu vou ter a minha submucosa, que é a mucosa bucal. E aqui eu trouxe um outro estudo, que é do anatomista Sebastião Cotofana, né, um pesquisador célebre na área da harmonização, e que tem contribuído muito com suas pesquisas. E aqui ele faz um padrão da distribuição da artéria labial, né, nos planos anatômicos, se está mais superficial, intermediário ou profundo. E aí, com esse estudo, o que, que a gente vê? Que na maioria dos casos, né, em torno de 78%, a artéria labial ela está profunda, ela está lá no tecido submucoso, ou seja, mais internamente. Enquanto que eu tenho em torno de 17,5% intramúsculo, também num plano mais profundo, e apenas 2%, em torno de 2,1% na hipoderme. Ou seja, se eu estou preenchendo na camada ideal, o meu risco de complicação, de atingir a artéria, ele é muito menor. Por isso que é tão importante eu conhecer esses planos anatômicos. E falando agora de padrão facial, de proporção. Às vezes a gente preenche o lábio, né? E eu falo que o preenchimento labial ele é muito arte, né? Você tem como determinar ali durante o preenchimento o seu senso estético. Mas além disso, tem algumas proporções, sim, né? Que nos ajudam, né? Que nos norteiam na quantidade de produto, no tamanho, né? Então, eu sempre gosto dessa proporção e vou explicar um pouquinho para vocês o que, que eu levo em consideração quando eu vou fazer um preenchimento labial. Bom, então nós sabemos que eu consigo dividir, né, as proporções da face horizontalmente e verticalmente. Então, verticalmente, normalmente eu divido a minha face em terços, né, terço médio, superior e inferior, enquanto que eu consigo horizontalmente dividir a minha face em cinco partes. E aí, dentro disso, o que eu gosto particularmente, Caroline, de levar em consideração para o tamanho do meu lábio, né, para a altura em vertical dele, é o tamanho da minha íris. Eu gosto bastante. Eu coloco o paciente de frente e eu venho e meço com um taquímetro. E aí eu falo que o tamanho da íris ele vai determinar mais ou menos o quanto eu posso fazer de volumização no meu lábio. Por quê? O tamanho da minha íris próximo ao padrão, ao tamanho do meu lábio inferior, vai deixar o meu rosto de uma maneira geral mais harmônico. Se eu aumento esse lábio inferior a mais do que o tamanho da íris, normalmente eu tenho ali uma discrepância, não fica tão legal. E se esse lábio ele é mais fininho, também não fica tão legal. Então, não é uma regra, mas é um parâmetro legal para que vocês tenham aí. E aí vamos conhecer então um pouquinho, né, da estrutura, da anatomia desse lábio. Nós já vimos as camadas de fora para dentro e agora a gente vai ver um pouquinho do que a gente espera que tenha num lábio natural. E eu sempre falo nos preenchimentos que a gente não tem que inventar moda. A gente precisa reproduzir aquilo que eu já tenho de estrutura anatômica, só evidenciar, realçar. E então, como vocês veem aqui na figura, nesse lábio, né, eu tenho
todas as estruturas bem evidentes. Então, eu tenho a comissura retinha, mais evertida, e isso a gente fala que traz bastante beleza, né? Eu tenho o filtro e o arco do cupido levemente marcados. Eu tenho os tubérculos, tanto os dois inferiores, né, bilateralmente, quanto o superior central, ali bem na linha média, de uma maneira marcada, mas sem exagero. E aí eu tenho esse vermelhão do lábio também bem delimitado. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né, é que a gente precisa entender muito bem que o preenchedor no lábio, ele tem que ficar restrito à região de vermelhão do lábio. Ele não pode ficar em pele, ou seja, eu não posso deixá-lo para fora do vermelhão, e eu também não posso avançar para a minha linha seco e molhado, para a região de mucosa interna. Então, eu preciso concentrar ele sempre nessa região de vermelhão de lábio. E aí, se nós pensarmos no preenchedor, ele deveria ficar mais ou menos distribuído assim, como gotinhas, né? O gel distribuído lá dentro, onde eu tenho um tubérculo, né, uma região mais proeminente ali próxima ao centro, e ele vai ficando mais sutil conforme ele vai indo ali para a região de comissura. E aqui eu trouxe alguns pontos que eu gosto sempre de marcar nos meus preenchimentos, né? Que eu acho que são importantes. Então, contorno labial é importante, principalmente para as mulheres, né? Os homens, eles fazem ali uma volumização, mas normalmente eles não gostam de lábios muito marcados. Nas mulheres também é bem importante a gente evidenciar o arco do cupido. Esse ponto número 3, eu falo que é o ponto, o vértice, na verdade, é o ponto mais alto ali do arco do cupido, e a gente chama também de ponto glogal Klein. A altura do meu lábio também é bem importante. Então, isso tudo é que vai influenciar num bom preenchimento labial. E aí eu sempre falo que preencher lábios como o da figura anterior é tranquilo, né? Mas no consultório a gente se depara com todo tipo de lábio, e aí é importante a individualização. Então aqui eu trouxe alguns esqueminhas para que vocês entendam que nós encontramos os mais diversos tipos de lábio, né? Desde lábios que já são grandes, lábios que são fininhos, lábios que são assimétricos, né? Lábios que às vezes são desproporcionais entre si, e então a gente tem que ter ali mais ou menos, não uma regra, mas um padrão, né? Em que o inferior é um pouquinho maior do que o superior e que ambos são proporcionais entre si com a face e que eu tenho uma simetria entre ambos. Os dois ladinhos também, bilateralmente, lado direito e esquerdo, também devem ser semelhantes. Então, é basicamente isso que a gente leva em consideração no preenchimento. Bom, não tem como eu falar de preenchimento labial sem falar de anestesia. O lábio, a região oral, de uma maneira geral, ela é muito sensível, né? Ela é uma região extremamente delicada, em que a gente tem muitas sensações, né? Uma região em que eu tenho ali as minhas papilas muito aguçadas, ou seja, o limiar de dor do meu paciente nessa região não é o mesmo do restante da face. Então, eu preciso sim me preocupar bastante com a técnica anestésica, para que o meu paciente ele tenha ali um conforto durante todo o procedimento. E a técnica anestésica que eu escolho, ela vai influenciar também no meu pós-imediato. Eu vou falar aqui para vocês basicamente de 3 técnicas anestésicas. Eu uso as 3, mas eu tenho, é óbvio, uma favorita que eu vou falar depois ao final. Bom, a primeira delas é a anestesia tópica, que era muito comum antigamente, né? Mas hoje em dia ela tem voltado. E a anestesia tópica ela consiste em exatamente um produto tópico que eu aplico ali sobre o lábio, normalmente uma pomada. E a pomada que a gente tende mais a utilizar é a associação para uma efetividade boa anestésica da lidocaína com a tetracaína. Eu gosto bastante e vou fazer um adendo aqui, deixar uma diquinha para vocês. Não tem parceria nenhuma, mas eu gosto muito de uma marca que é a Piagens e ela oferece uma sensação anestésica bem bacana. Só que é lógico, a pomada anestésica ela vai funcionar em contato com a mucosa e por um período de tempo prolongado. Então não adianta passar e fazer logo na sequência, tem que aplicar e deixar ela ali agindo durante um período considerável. Eu falo que em torno de uns 30 minutos. Além dessa, nós temos a infiltrativa, que ela pode ser intra ou extraoral. Eu prefiro, né, intraoral, não só por ser cirurgiã dentista, né, e ter ali uma facilidade maior de anestesia, mas porque eu acho mais confortável para o paciente.
Toda vez que você for fazer uma infiltrativa, né, afasta ali o fundo de saco de vestíbulo, aplica o anestésico, mas eu falo, aplica ali uma pomadinha, um spray anestésico, uma xilocaína antes, porque isso vai fazer o paciente ficar mais confortável. Quando o paciente está confortável, nós profissionais conseguimos desenvolver melhor o nosso trabalho, né? Sem aqueles sobressaltos ali que às vezes a dor provoca. Extra-oral, eu particularmente não gosto da técnica infiltrativa, porque eu acho que ela é bem dolorida. Além disso, eu acho que fazendo várias infiltrações ali ao redor do lábio, você perde um pouquinho o parâmetro na hora do preenchimento, porque vai ter o volume ali do anestésico, né? E já pode ficar um roxinho, enfim. E a terceira técnica anestésica é através de bloqueio anestésico, né? Tanto intra quanto extra-oral. Mais uma vez eu ressalto que eu prefiro o intra-oral pelo conforto do paciente, né? Então, nessa técnica, a gente faz o bloqueio nos forames, né? Então, na região superior, lábio superior, eu vou fazer a minha injeção anestésica, né? Do meu líquido anestésico ali na região do forame supraorbitário, enquanto que na região, perdão, infraorbitário, enquanto que na região inferior eu vou fazer ali na minha região de nervo mentoniano. Né? Para quem já trabalha com a técnica anestésica, é uma técnica anestésica bem tranquila de ser feita, né? E que oferece uma qualidade anestésica legal. E eu quero fazer só uma ressalva, eu já vou contar para vocês por quê. Eu sempre fiz com bloqueio, né? Sempre, assim, boa parte do meu tempo clínico eu fiz com bloqueio. Atualmente, eu tenho feito na maior parte dos casos, com pomada anestésica. Eu passo, deixo ocluindo, e aí eu opto por um produto, um ácido hialurônico, que tem também o sal anestésico, né? Normalmente a lidocaína na composição, porque conforme ele vai entrando, ele vai oferecendo um conforto muito bom para o paciente. E por que eu tenho optado agora, né, mais recentemente, por essa técnica, salvo algumas exceções? Porque eu não perco a referência, o meu paciente não fica com o lábio torto, né? Ele consegue sorrir, eu consigo ver cada detalhe ali no meu preenchimento, né, no transoperatório e no pós-operatório é muito importante, a gente precisa levar em consideração, vou falar logo mais também, fica uma foto bonita. E isso é muito importante para a gente, porque não adianta nós falarmos que a gente faz um preenchimento bem feito se eu não tiver ali as fotos, os registros, até para que eu consiga fazer a venda, né, desse procedimento no meu consultório, nas redes sociais, enfim. E eu uso, de fato, bloqueio anestésico para aqueles pacientes que são mais sensíveis e que eu já conheço, que eu sei que não iam tolerar aquele desconforto, né, com a técnica apenas com a pomada anestésica. Mas posso falar para vocês que os pacientes têm, com a pomada, com a técnica anestésica tópica bem feito, sentido praticamente zero dor. Bom, esse daqui eu falo que é um slide importantíssimo, por quê? Porque o planejamento em todas as áreas da vida, né? No sulface, na harmonização, mas principalmente no preenchimento labial, ele é fundamental. Eu sempre falo uma frase que é bem célebre: quem erra em planejar, planeja errar. Se eu pego um lábio e eu começo a fazer ele sem ter feito um planejamento prévio, vai acabar que no pós eu vou ter alguma simetria, eu vou ter alguma irregularidade. Então é importantíssimo, antes de começar, eu já ir ali marcar na minha seringa ou na minha fichinha quanto eu vou colocar em cada lado, né? Ladinho direito, ladinho esquerdo, quanto eu vou colocar em cima, quanto eu vou colocar na parte inferior. Tem assimetria? Se eu tenho assimetria, eu começo do lado menor, do lado assimétrico, deixo os dois lados iguais e aí sim eu vou volumizar ambos ao mesmo tempo. Como eu já mencionei lá no começo, as indicações do preenchimento labial, então, são aumento de volume, correção de assimetrias, melhora na definição do contorno labial e, lógico, tudo isso acaba por promover um rejuvenescimento labial. A escolha do produto adequado, eu já falei um pouquinho das marcas, mas ela é fundamental para um bom resultado. E a técnica também vai influenciar muito. Então, não basta eu ter uma técnica boa, mas eu preciso escolher um produto bom também, porque eu tenho um bom resultado. E agora, quais produtos, então? Ah, mas Caroline, você já falou sobre eles. Agora a gente vai falar de reticulações, não de marcas em específico, mas eu vou citar uma marca ou outra.
Bom, então se eu quero promover uma hidratação, o meu paciente ele chega no consultório, ele já tem um volume legal, ele não quer aumentar, ele me fala, doutora, eu só quero hidratar os meus lábios. O que que eu vou sugerir então? Eu vou sugerir um preenchedor que ele tem uma reticulação baixa, né? Que ele também possui um swelling factor legal. E aqui fazendo um parênteses, o swelling factor é a capacidade que o meu preenchedor tem de atrair água. Então, ele vai ali no tecido circunvizinho e vai atrair água para si. Aqui eu tenho três que eu gosto bastante, coloquei uma tabelinha com outros, mas de uma maneira geral, você pode fazer um Skin Buster, que é um ácido hialurônico com uma reticulação baixa, que não vai promover um aumento de volume. Você pode utilizar um preenchedor mais fluido, seja ele o Skin Lido da Renova, o Balance da Belotero. A Allergan lançou agora o Skin Vive, que é específico para hidratação. Agora, se a paciente chega e ela fala, olha, doutor, eu estou com meu lábio pequenininho, mas eu quero dar uma volumizada. Mas aquela paciente que fala assim, olha, eu não quero nada exagerado, viu? Aí a gente pode lançar mão de um preenchedor já de média reticulação, e que vai ali fazer uma projeção, né? Vai aumentar também o volume, mas não tanto. E aí eu posso lançar a mão do Belotero Intense, do Volbella da Allergan, do Refine da Galderma. Nós temos uma série, né, de preenchedores que vão me promover, então, e nessa tabelinha vocês conseguem ver, essa volumização leve. Quando eu já quero, aí sim, uma projeção e uma volumização, e é importante também explicar para vocês a diferença entre projeção e volumização. Na volumização, eu tenho um aumento vertical do meu lábio, enquanto que na projeção, em perfil, eu tenho esse lábio mais projetado. Aí eu já posso também lançar mão de produtos que têm mesmo uma média reticulação, mas uma média reticulação maior do que os anteriores que eu citei. Então, aqui eu já tenho o Restylane tradicional, eu tenho o Restylane Kiss, que, como eu mencionei lá no início, é específico para lábio. Eu gosto bastante desse Volulift da Allergan, eu acho que ele oferece um resultado muito legal. Eu até brinco com os alunos, às vezes, comentando que ele é aquele preenchedor que, mesmo quando não dá bom, sabe? Porque ele é um produto que eu consigo moldar muito bem, ele acomoda muito bem no meu lábio. E o volume da Belotero, que apesar de ter esse nome de volume, ele não é um preenchedor pesado, ele é um preenchedor de média reticulação. E aí, se eu quero aquele lábio mais definido, com volumão, aí sim eu lanço mão de um preenchedor mais espesso. Nunca um preenchedor pesado. Então, eu não vou usar, por exemplo, no lábio, um preenchedor lift, que vai fazer uma projeção muito grande, só que eu tenho dificuldade de moldar, porque o meu lábio ele vai ficar enrijecido, com aspecto mais duro, pode ali ficar um pouquinho mais marcado, porque eu não consigo, às vezes, espalhar, acomodar aquele ácido hialurônico de maneira adequada. Então, se você quer um volumão, se você tem aquela paciente que já procura ali uma volumização maior, mas lógico, sem exageros, aí a gente pode optar pelo Restylane Define ou pelo preenchedor Lips, né, que é específico para lábio da Renova. Eu particularmente gosto bastante do Define, eu acho que é um preenchedor que dá um resultado legal e acomoda bem, sabe, na boca, no lábio do paciente. E aí, como eu mencionei, então aqui um resuminho. Quais são os tipos de preenchimento de acordo com aquilo que o meu paciente me traz como queixa? Os preenchimentos, portanto, então, eles não são todos iguais. Eles vão variar daquilo que eu, da minha expertise, daquilo que eu noto que o meu paciente precisa, mas também daquilo que ele me fala que ele quer, né? Eu não posso fazer todos de uma maneira igual. Então, aqui eu posso oferecer hidratação, um contorno, projeção ou volume. E aí, quais são as técnicas que eu posso usar para fazer esse preenchimento? Eu posso usar, então, as retroinjeções, que nós utilizamos com muita frequência. Nessa técnica, eu vou fazer, então, ali, independente do dispositivo cânula ou agulha, um ponto de entrada, eu avanço o tecido e conforme eu vou tirando esse dispositivo, eu vou aplicando o produto, fazendo, de fato, uma retroinjeção, né? Uma injeção linear. A técnica de leque ou fanning eu uso bastante também. Da mesma maneira, eu vou entrar num único ponto, e daquele ponto que eu entro, eu vou fazer várias retroinjeções, normalmente fazendo uma espécie de pilar. Isso eu gosto muito de fazer quando eu quero dar projeção
projeção vertical, quando eu quero aumentar a parte vertical do lábio do meu paciente. O cross-hatching, que é como se fosse um hashtag. A gente utiliza muito pouco essa técnica no preenchimento labial, mas ela está relatada na literatura. A punção em série, alguns profissionais fazem, eu particularmente não gosto, e eu acho ela interessante para outras áreas que não o lábio. E o bolus, né, ou o depot. Eu gosto bastante dessa técnica para fazer essas regiões, por exemplo, de tubérculo, sabe? No lábio, onde eu vou depositar o produto ali como se fosse uma bola de verdade, né? Aos pouquinhos, é óbvio, mas para deixar aquela região um pouquinho mais projetada, um pouquinho mais marcadinha. E uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né? Qual dispositivo usar, professora? Cânula ou agulha? Né? Qual é melhor? Bom, e aí eu sempre falo que não existe o melhor, né? Se você souber trabalhar, ambos os dispositivos são bons, ambos oferecem um bom resultado. É óbvio, né, que eu não posso deixar de mencionar aqui que se nós falarmos em segurança, né, a cânula é mais segura do ponto de vista que ela não tem a ponta cortante, né? Ela não é pérfuro cortante assim como a agulha, ela tem a ponta romba. Então, eu tenho uma segurança maior, por exemplo, e uma redução no risco de um acidente vascular, de injetar esse preenchedor intravaso. Só que ela também pode causar perfuração se eu entrar no tecido de qualquer maneira, fazendo força, rompendo. Todas as vezes que eu utilizo a minha cânula, eu preciso entrar no meu tecido pedindo, entre aspas, licença, fazendo com que essa cânula, ela percorra ali o meu lábio, né? Mas que ela deslize, né? Sem forçar demais. Sentir alguma retenção, volto, entro novamente. Mas ela também pode perfurar. Se eu utilizo uma cânula com um gauge menor, ou seja, se eu utilizo uma cânula mais fininha, eu também consigo fazer a perfuração de um vaso, né? Aqui eu trouxe para vocês mais um estudo do Sebastian Cotofana, que ele fala exatamente sobre o poder de penetração, né, da cânula e das agulhas. E aí ele comparou a força necessária para penetrar vasos, tanto com agulhas quanto com cânulas, levando em consideração os gauges que a gente mais utiliza, 22, 25 e 27. E aí é lógico que as agulhas, por serem perfuro-cortantes, elas precisam de uma força menor para perfurarem os vasos, mas a gente consegue também com cânulas fazer essa penetração ali no vaso, né? Então, é importante, se você faz preenchimentos com cânula, manusear esse dispositivo com carinho ali no paciente, né? E principalmente se você utiliza cânulas mais fininhas, tomar um cuidado maior. Eu gosto muito, né, de uma maneira geral, da cânula 22, eu acho ela extremamente segura, mas para a técnica de lábio eu gosto muito da cânula 25, porque eu acho ela mais delicada, ela consegue oferecer uma precisão maior ali nos detalhes, sabe? E aí, aqui eu trouxe para vocês as espessuras, né? Então, quanto maior o calibre, né, menor o gauge e menor o risco de perfuração. Muita gente confunde, né? Ah, o gauge 30 é maior do que o gauge 22, então ela é mais grossa. Pelo contrário, quanto maior o calibre, menor o gauge. Então, em termos de segurança, a 22 seria a cânula mais segura. E aí, aqui algumas diquinhas que eu gosto sempre de passar, né? A agulha, ela deve ser, tanto a agulha quanto a cânula, né? Proporcional ali à área que você vai tratar. Eu vejo, às vezes, alguns profissionais que compram aquelas cânulas muito longas, né? E aí acaba que, às vezes, no trajeto ali que você vai percorrer com a cânula, ela entorta, né? Você tem um risco maior, né? Pelo tamanho até do tecido que você percorre, de deixar um rostinho, de injuriar algum tecido. Uh, Além disso, eu sempre falo, faça a injeção, seja com cânula ou agulha, em volumes pequenos, né, em uniformes, né? Não coloque 0,2, por exemplo, né, de uma seringa de uma vez, vai colocando aos poucos. Parece clichê, mas o treinamento é o que confere habilidade, ou seja, você vai ganhando expertise conforme você vai fazendo. Então, de início, eu não tenho paciente, começa treinando ali nos teus amigos, né, nos teus familiares, né, faz um valor menor, cobra o valor de custo, e aí você vai pegando mão, literalmente, você vai treinando, você vai tendo sua casuística e você vai desenvolvendo a sua técnica.
E uma coisa que eu acho fundamental é sempre ir observando durante o preenchimento, vai parando, vai palpando, vai massageando, distribui o produto e deixa ele sempre bem uniforme, porque aí o seu resultado ele vai ser mais bonito. E aí, como preencher? Existem diversas técnicas, né? Cada profissional ele escolhe ali uma técnica que ele acha mais conveniente, alguns colocam ali o seu nome, enfim. Mas eu falo que, de uma maneira geral, eu uso duas técnicas no consultório, vou passá-las aqui para vocês, né? A primeira delas, você pode usar agulha, né? E aqui é mais ou menos a distribuição de um ml. Então, cada retroinjeção ali eu vou colocar em torno de 0,1. Posso fazer perfuraçãozinha com agulha, né? E ali no centro eu faço com uma delicadeza maior, com 0,05. Então, nesse trajeto que vocês estão vendo. Porém, a minha técnica favorita é essa segunda. Quando vocês veem em verde, aí eu coloquei uma sobreposição de imagens, em que eu entro ali com a minha cânula, né? E eu faço algumas retroinjeções, fazendo uma espécie de pilar. Eu consigo, com essa técnica, apenas com a cânula, fazer esse levantamento ali do arco do cupido, né? Então, considerem apenas as retas verdes agora, e eu consigo deixar o meu lábio com formatinho ali de coração, sabe? Um lábio com volume adequado, com um formato bonitinho. Nunca levem muito produto ali para a região de comissura. É lógico que não é uma regra, né? Tem alguns pacientes que a gente precisa preencher ali próximo da comissura quando ele perdeu muito tecido, muito material, né? Naquela região. Mas de uma maneira geral, não levem, sempre respeitem essa largura do nariz, da asa do nariz. Transfiram essa medida ali para o lábio, para você não deixar o paciente com aquele lábio muito aberto, sabe? Deixa mais concentrado, o preenchimento ele fica mais bonito. Eu gosto de fazer um protocolo no consultório, que os retoques eles podem ser feitos a qualquer momento. Porém, eu gosto de marcar com 15 dias. E eu não falo que são retoques, na verdade é um retorno do meu paciente, porque ele pode voltar e esse lábio estar perfeito, ele pode voltar e esse lábio estar com ali alguma bolinha. E aí eu sempre falo que a bolinha ela é normal, mas ela não é comum. Poxa vida, mas como diferenciar isso? Ela não é comum porque ela não pode ficar bolinha no lábio, mas é normal no pós, porque o nosso lábio é uma região em que eu tenho uma atividade intensa de musculatura, seja para falar, para se alimentar, nas expressões faciais. Então, esse músculo está movimentando o tempo todo e acaba que, hora ou outra, eu posso ter um acúmulo ali do produto em determinada região. Mas esse retorno é exatamente para isso, para que eu consiga massagear e acomodar esse produto, né? Porque até 15 dias esse produto ainda está bem moldável ali no lábio do paciente, sabe? Eu acho importante também você preparar o seu paciente para o pós-lábio. Por quê? Pode ser que tenha edema, pode ser que tenha roxinho, né? E aí, pode ser que se o paciente tem uma herpes prévia, ele tem ali, mesmo que você faça a medicação, que eu vou passar logo mais para vocês, ele pode desenvolver um quadro ali de herpes, então você precisa explicar tudo isso antes, porque tudo que você fala antes, depois o paciente vai lembrar. Se você não falar, ele vai falar, poxa vida, né? É uma alteração, é um problema, uma intercorrência. Então, tem esse relacionamento bem claro com o seu paciente. Aqui é um desenho esquemático que eu mostro para os alunos, né? No planejamento. Desenha, não tenha vergonha, desenha o teu lábio. Agora, na hora que você for preencher, apaga toda essa marcação para que você não leve esse pigmento intratecido e não faça ali uma tatuagem no seu paciente. E aí, como que você vai realizar o seu preenchimento labial com agulha? Ponto principal, sempre fazendo aspiração. Todas as vezes que eu utilizo a minha agulha, eu preciso aspirar. Não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Então, eu vou colocar ali o meu preenchimento, e aí, por exemplo, aqui eu coloquei, né, um de reticulação média, e eu vou colocar ele ali no meu tecido, cheguei no ponto, vou fazer uma aspiração, né, conto ali até 10, e aí sim é que eu vou fazer a injeção do meu produto, todas as vezes que eu utilizar a agulha. Eu gosto muito de utilizar, né, a lidocaína, é o meu anestésico de preferência. Como eu mencionei para vocês, se eu faço a técnica por bloqueio, eu utilizo a lido,
sem vaso para não ficar muito tempo, né? Eu normalmente faço os lábios bem rápido, mas se você tem uma dificuldade, né, e faz ele mais devagarzinho, coloque ele com vaso para o seu paciente ter uma qualidade anestésica, né? Um tempo também de trabalho adequado para você. Um ponto importantíssimo que a gente sempre fala, mas às vezes passa batido é documentação. Não faça nada no seu paciente sem ter um respaldo legal. Então, os termos, seja de aplicação, seja a ficha de anamnese, onde o paciente vai te falar o que ele tem. Eu citei, por exemplo, a questão da herpes, é importantíssimo. Se o paciente tem herpes, ele vai ter com certeza no preenchimento, no pós-preenchimento labial, uma feridinha ali. Então, eu preciso medicar esse paciente com antecedência e também no pós, eu preciso saber se tem algum distúrbio de coagulação ou não. Então, é importantíssima a anamnese, a fichinha de procedimento e, além disso, o termo de consentimento, né, que é importante, junto com o contrato de prestação de serviço. E hoje em dia, mais do que nunca, né, a internet aí que divulga o nosso trabalho, então a gente precisa ter um termo de autorização de uso de imagem, para que você não tenha, né, depois transtorno, seja responsabilizado ou tenha desgaste com o seu paciente. E aqui um passo que eu considero fundamental, né? Todos são importantes, mas o passo a passo da fotografia é fundamental. Faça uma foto do seu paciente de frente, tente padronizar essa foto sempre na mesma posição, de perfil também, para você ver a projeção do lábio. E depois eu gosto muito de fazer aquela de close do lábio de pertinho, que é aquela foto que a gente fala que é instagramável. É aquela foto que eu vou fazer para divulgar o meu trabalho, para mandar ali para o meu paciente de antes e depois. Sem a foto, tudo que você fizer não vai ser registrado. Então, você não sabe como que estava antes, né? Eu falo que até no planejamento a foto é fundamental. E aqui eu trouxe um pouquinho para vocês das fotos, né? Dos lábios que eu já fiz. É um procedimento que eu particularmente gosto muito de fazer, né? E olha como a gente consegue melhorar a projeção, melhorar contorno, devolver volume, altura labial para os pacientes. Então, é um procedimento que, de fato, é o queridinho. Aqui um pouquinho dos meus resultados para que vocês vejam, nessa paciente em específico, uma simetria importante de lábio superior e uma diferença também, uma discrepância entre o volume, a altura do lábio superior e inferior. O lábio inferior ele já tinha um volume adequado. Eu fiz um pequeno realce e aí sim trabalhei quase que com um ml todo no lábio superior, porque aí eu precisava corrigir as assimetrias, melhorar a projeção, melhorar o volume e definir o contorno. Então, é um resultado que a gente consegue quando eu faço um bom planejamento no meu paciente. Que são outros resultados, lábios totalmente diferentes, né? Primeiro paciente, uma paciente mais senil, né? Com um lábio bem envelhecido, com bastante rítides, um código de barra bem presente, um lábio com bem pouco contorno labial. E aí é lógico que a gente vai preencher esse lábio de uma maneira sutil, devolver o contorno, devolver uma projeção mais condizente com a face de uma senhora de mais de 60 anos. Enquanto que o segundo lábio é uma paciente que queria um lábio discreto também, uma paciente na casa dos 30 anos, e a gente conseguiu também um desenho bonito, um contorno bonito. A terceira paciente já é uma paciente bem jovem, né? Ela saindo ali da adolescência, então a gente não quer marcar muito, eu não quero deixar esse lábio chamando muita atenção, né? Para não tirar esse aspecto de juventude também que essa paciente transmitia. Esses pontos são fundamentais. Eu preciso levar em conta o que o meu paciente quer transmitir. Aqui mais alguns casos para que vocês vejam, né? De uma maneira geral, as pacientes gostam muito, pedem muito um contorno mais marcado. O segundo lábio do meio é um lábio bem difícil, né? Que a gente fala que é aquele lábio que tem voluminho só ali no centro. E aí, nesse caso, por exemplo, diferente aquela regrinha, aquele padrão que eu mencionei, aqui eu preciso preencher um pouquinho a comisura, porque senão vai ficar um lábio estranho. Aqui é um lábio da mesma paciente em vistas diferentes, também que tinha um contorno praticamente inexistente no lábio superior, né? E um lábio que tinha uma dificuldade de eversão, né? De projetar verticalmente, mas conseguimos um resultado também bem bacana, paciente bem satisfeita. E eu sempre falo que lábio é construção, né?
Aqui a gente já tem aquele paciente típico mais jovem, do bocão, né? Um lábio mais marcado, com mais projeção, aquele lábio que causa aquele impacto, né? Mas esse também precisa estar alinhado com a mensagem que o meu paciente, a minha paciente, no caso, quer transmitir. Aqui um lábio mais delicado, mas também bem desenhado, com contorno bonito. E aí aqui vocês notam a importância das fotos, né? Bom, falando agora do pré-operatório, né? O que, que eu falo para o meu paciente antes dele fazer o preenchimento labial? Se ele está tomando anticoagulante, AS, ginkgo biloba, aquelas medicações que fazem com que ele sangre mais, eu preciso, né? Suspender. Se for prescrição médica, suspender com autorização médica, né? Eu gosto bastante de prescrever, eu dou, na verdade, né, para os pacientes aqui no consultório mesmo, a hora que eles chegam, uma dexametasona ou um predizin prévio ao preenchimento, para evitar edema excessivo. E no pós, vai depender muito de cada paciente. De uma maneira geral, eu, Caroline, gosto de prescrever uma dexametasona ou um predizin no pós, por 2 dias, se amanhecer muito inchadinho. Se ficou algum roxinho, eu prescrevo uma pomadinha e prescrevo a arnica, né? A arnica, ela é natural e ela ajuda bastante ali aquele roxinho sumir, mas de uma maneira mais acelerada, sabe? A dipirona eu não prescrevo, porque eu acho que o paciente ele precisa ali ter aquela feedback, né, de dor, até para você saber se você tem alguma intercorrência, alguma compressão vascular ou não. E aí, em caso de algum problema relacionado à infecção, aí sim, o antibiótico de escolha, né, para essa região, normalmente é a cefalexina. Como eu mencionei com você, se o paciente tem histórico de herpes, ele me relata na minha ficha de anamnese, eu também gosto de fazer uma profilaxia. Eu dou uma ciclovir prévio ao preenchimento e peço para ele tomar depois por 3 dias, pelo menos. Para o cuidado externo, né? Ficou roxinho. Eu falo para aplicar, normalmente eu também entrego num frasquinho já, numa bisnaguinha ali, uma Heparil ou um Irudoide, que vai fazer com que aquele roxinho, aquela equimose, aquele hematoma, né, ele suma. Raramente fica hematoma, normalmente é um pontinho pequeno, uma equimose pequena. Eu gosto de fazer a limpeza da pele do meu paciente, né, com espuminha de ozônio. O ozônio eu gosto bastante de usar aqui no consultório. Mas, de uma maneira geral, eu falo que é para ele lavar a região, né? E depois só passar produtos depois de 24 horas. E como instruções pós-operatórias, não esfregar, evitar beijo nas primeiras 24 horas, porque a boca é uma região muito contaminada, né? E aí, cada vez que eu entro ali com a minha cânula, com a minha agulha, eu tenho um furinho. E esse furinho, ele fica uma porta de entrada para bactérias. Evitar utilizar também nas primeiras 24 horas maquiagem, né? Batom, protetor, porque também pode entrar ali alguma bactéria, né? Eu passo todo dia aquele produto, então pode contaminar, e aí eu tenho ali uma contaminação na minha região que não é interessante. Eu sempre peço para evitar o exercício físico, né, por 2 dias, porque toda vez que eu pratico exercício físico, eu vou aumentar minha temperatura corpórea, vou suar, naturalmente eu vou ter ali uma reação inflamatória, né, rubor, calor, edema, então, bom evitar também. Um inchaço pequeno, ele é esperado, e eu sempre também entrego já para minha paciente. Isso é importante, gente. Lembrem-se, nos seus procedimentos, façam over delivery. O paciente vem buscar o procedimento, mas você tem que entregar para ele autoestima, carinho, cuidado. Então, entrega ali a medicação, sabe? É pouquinho, você consegue deixar o paciente mais satisfeito. Entrega ali o gelinho, que dele não vai precisar comprar, sabe? É um cuidado que o paciente valoriza normalmente. As reações de hipersensibilidade ao ácido hialurônico, elas são extremamente raras, eu de verdade nunca tive, e o que eu já vi foram relatos na literatura, né? Mas é importante que você saiba manejar. Então, precisa ter ali um kit de primeiros socorros, precisa ter ali uma fexofenadina, né? Para você aplicar no seu paciente caso seja necessário. E aí, sempre fazer um retorno, para você ver como esse lábio ficou depois de acomodado, depois de cicatrizado. Evitar o sol, evitar banhos quentes pelos mesmos motivos da atividade física, né? E evitar de manusear. Alguns pacientes pedem para o paciente manusear a área, eu não gosto. Indicação, né? É contraindicação.
do preenchimento? Doenças autoimunizativas, grávidas ou amamentando, né? Um momento tão especial da vida da mulher, não tem por que fazer nesse momento. Se tiver com alguma lesão ativa no lábio, né? Não fazer também. Histórico de alergia ao ácido hialurônico, como eu mencionei, é bem raro. Fazendo tratamento de câncer, né? O tratamento quimioterápico faz com que o organismo inteiro esteja debilitado, então não faça. E naquelas pessoas que possuem ali um material permanente, normalmente PMMA, porque o risco de ter um biofilme, você ter uma contaminação ali na região é muito grande. Então, se atentem a isso. As reações com ácido hialurônico, né, elas são bem pequenas, né, então eu falei o que é mais comum é uma questão de hematoma, né, o eritema que pode acontecer, edema. Essa tabelinha mostra um pouquinho, mas de uma maneira geral o que nos importa é que o desconforto é pequeno, é frente ao benefício, né. E como complicações, a gente tem, então, assimetrias, a superficialização nos nódulos, mas, como eu falei, todos eles são passíveis de correção. O hematoma é normal, o rosto é extremamente vascularizado, então você tem que informar isso para o seu paciente. Pode acontecer algum roxinho, agora, o que não pode acontecer é contaminação e compressão arterial. Eu não posso ter o meu material pressionando nenhuma artéria, nenhum vaso importante, de calibre importante, senão eu cesso a minha nutrição de sangue e automaticamente o fornecimento de oxigênio. Então, o meu tecido ele vai ter uma complicação. Ele tem uma compressão arterial e depois ele pode evoluir para uma necrose. O que a gente espera? Uma certa sensibilidade, o lábio fica com aspecto mais endurecido nos 2 primeiros dias, podem surgir pequenos hematomas, o edema, como eu mencionei, que é o inchaço, que é o mais comum, e uma dorzinha leve ao toque, só quando eu mexo na região. Então aqui eu deixei um lábiozinho para vocês verem que ficou um roxinho ali, e ficou inchadinho, e tá tudo certo, vai sair. E o não esperado. Esses casos são todos que eu peguei na internet, não são casos meus. Mas então, reações alérgicas ou anafiláticas, corre para o hospital, né? Acompanha esse paciente. Infecção, hipersensibilidade no local da injeção, então está muito sensível, não dá para nem tocar, né? Tô com dor. Se tô com dor espontânea, algo está errado. Isquemia, que é o esbranquiçamento da região, né? Migração desse preenchedor para outra região, nódulo, granuloma e, lógico, num estágio mais avançado, necrose, que é tudo que a gente quer evitar, né? E aí, a conclusão que a gente chega ao final de tudo isso é que eu preciso conhecer muito a anatomia para que eu possa fazer um preenchimento bem feito, porque independente da técnica que eu vou usar, ou do dispositivo, cano ou agulha, ou do material, se eu conheço bem a anatomia, eu sei em que plano eu preciso aplicar esse preenchimento, eu vou fazê-lo de uma maneira bem feita. E, além disso, fundamental mencionar com vocês, não existe uma técnica única. Eu preciso sempre individualizar e personalizar o meu tratamento, para que o meu paciente fique satisfeito, afinal, essa é a nossa função e é o que a gente espera, né, quando faz os preenchimentos nos nossos consultórios, nos nossos pacientes. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui uma frasezinha que eu gosto bastante para reflexão. Você não teria capacidade de sonhar se não tivesse também a possibilidade de converter os seus sonhos em realidade. Muito obrigada pela atenção. Espero estar com vocês novamente numa próxima oportunidade. E aqui embaixo eu deixei para vocês meu Instagram para que vocês me sigam lá e a gente possa conversar e qualquer dúvida vocês possam me mandar, tá bom? Uma excelente noite a todos, um bom descanso. Não, calma que ainda tem mais uma palestra, então fiquem aí que nós ainda temos a doutora Carolina que vem logo na sequência. Muito, muito obrigada.